Então, para a nossa segunda questão aqui, começando com a leitura em inglês. A 9-year-old boy is presented by his father to the emergency department. The father reports that the child cut his hand while playing in the park just 1 hour ago. Upon examination, a 3.5 laceration is observed on the thenar region of the palm, accompanied by tenderness and erythema in the surrounding area. Furthermore, there is mild swelling in the right palm compared to the left. Então nós temos aqui um quadro também extremamente straightforward, né, de um paciente do sexo masculino, 9 anos de idade, uma criança, trazida, né, ao departamento de emergência pelo seu pai. E o pai, então, ele relata que a criança cortou a sua mão enquanto estava brincando no parque, né, 1 hora atrás. Então, um quadro relativamente parecido com o anterior, de um acidente, né, de uma lesão cutânea, certo? No exame físico, então, tem uma laceração de 3,5 cm, observada na região tenar da palma desse paciente, acompanhado de novo de tenderness e erythema in the surrounding area. Então, muitos aspectos nessa questão semelhantes à questão anterior. E, de novo, nós temos a questão do edema e a mão direita, que é aquela afetada, estando inchada em relação à mão esquerda, certo? E daí vem a nossa pergunta no slide subsequente. Em resposta à injúria, à lesão desse paciente, qual dos seguintes mediadores é mais provavelmente responsável de modo direto pela mudança observada neste paciente, certo? Então, in response to this patient's injury, which of the following mediators is most likely directly responsible for the described change? Então, quem puder, pause o vídeo agora, cronometre 1 minuto, voltando no slide anterior, para ler o enunciado com calma e foque na pergunta para tentar achar a alternativa correta. Conte agora. Então, indo agora para a resposta correta. Então, aqui a letra D. Letra D, novamente, é a resposta correta da nossa questão aqui. TNF-alfa. TNF-alfa, certo? Nosso fator de necrose tumoral alfa é o principal componente associado com essa resposta. Lembra aqui do nosso slide inicial, quando a gente estava na aula sobre a interleucina 1, em que a gente explicou que a interleucina 1 está associada com o extravasamento de leucócitos, certo? Então a gente tem aquele processo de interlinas, de glóbulos brancos na circulação, né? Deixa eu até fazer um desenho aqui de novo. Eu fiz esse mesmo desenho de um vaso sanguíneo. Então aqui nós temos um vaso em corte transversal, e aqui nós temos o endotélio do vaso com um momento em que uma ruptura da barreira, ou seja, um aumento da permeabilidade da barreira, que permite o extravasamento de leucócitos. Um dos componentes é essa permeabilidade, mas outro componente é o recrutamento de leucócitos que estão circulando, e esses leucócitos estão circulando, eles conseguem aderir ao endotélio por meio da expressão de algumas moléculas de adesão, certo? Então, se a gente tem um vaso, considerando que essa seja a outra extremidade do vaso, isso aqui, em vez de um vaso, seja uma célula que está passando, lembre que eu fiz o desenho na ilustração de componentes da célula que a gente chama de interlinas, e que eles se ligam a cell adhesion molecules, que ficam no endotélio. Entre as cell adhesion molecules mais comuns no step 1, nós temos a VCAM e a ICAM, certo? Lembre da aula teórica associadas a essas interlinas, como, por exemplo, o CD18, certo? Lembre que tudo isso faz parte do processo de adesão dos leucócitos, que na patologia é um dos componentes importantes para que os linfócitos ou leucócitos, quaisquer células de defesa, consigam extravasar o vaso, especialmente fagócitos, no contexto que a gente está falando aqui, certo? Então, primeiro, lembra que o TNF-alfa ele é o mais importante componente do choque séptico, certo? Então, lembra que isso a gente também abordou na nossa aula teórica, ele aumenta a permeabilidade vascular em adição ao recrutamento dos leucócitos que acontece aqui, certo? Então, lembre também que o TNF-alfa está associado à manutenção de granulomas e junto com a interleucina 6 e a interleucina 1 são aquele conjunto que a gente chama de acute phase reactants, aquelas citocinas que estão aumentadas em fases de inflamação aguda. Mas lembra que o inchaço, a vermelhidão, esse componente de aumento de permeabilidade, que é o foco do exame físico desse paciente, está mais fortemente associado ao TNF-alfa. Para lembrar disso, lembre-se do choque séptico, que tem componentes muito parecidos com o que a gente tem aqui, mas obviamente de forma generalizada e muito mais grave. Então, vamos limpar o slide aqui para a gente revisar as citocinas que são associadas com as respostas incorretas, certo?
Então vejam aqui, primeiro, na alternativa A nós temos novamente, né, a interleucina 10, desculpa, que está associada com respostas anti-inflamatórias. Então, obviamente, num paciente em que a resposta é pró-inflamatória, ela vai estar diminuída e não aumentada. Então essa não pode ser a resposta correta. A interleucina 8, por mais que ela seja importante, ela é aquela chemokine paneutrophis que nós vimos na questão anterior, ainda que células inflamatórias costumam chegar primeiro às áreas de injúria, sejam essas, não é o foco do aumento da permeabilidade, que é o foco da questão, certo? Então, a interleucina 8 também incorreta. Interleucina 6 faz parte aqui do phase reactance, mas não é uma cell adhesion molecule, não é uma célula que aumenta o extravasamento vascular da mesma forma que o TNF-alfa. E por fim, interferon gamma. Lembra que interferon gamma está associado com linfócitos TH1, certo? Uma resposta da antigen presenting cell que vai destruir um patógeno fagocitado, por exemplo, no caso de infecções virais, induzindo a expressão de MHC. Não é uma célula adhesion molecule e não é um promovedor importante de edema e eritema, certo? Então vejam que, por mais que muitas citocinas pró-inflamatórias estejam comuns em diferentes cenários e em comum entre si, ou seja, aparecendo em conjunto, o foco em cada questão tem que ser focar no aspecto diferenciador entre as diferentes coisas que são às vezes muito parecidas.